Olá a todos. Antes de mais, muito obrigado pelo convite da APDC para estar presente nesta live talk. O meu nome é Pedro Campos, sou responsável do Business Consulting da Devoteam. Tenho aqui hoje comigo Maria Leonor Pestana, Chief Data Officer da Auchan Retail Portugal. Esperemos que esta conversa seja do agrado de todos. Leonor, antes de mais, muito obrigada por estar aqui presente. Queria-te perguntar, a Devoteam tem vindo a trabalhar muito com a Auchan, a ajudar a criar o Data Office, todo este trabalho de organizar e fazer este caminho. Porquê que a Auchan decidiu começar pela organização, papéis, responsabilidades do Data Office? De facto, nós estamos nesta fase de ter uma transformação muito forte a nível organizacional, na equipa de data, porque a empresa identificou que um dos seus objetivos estratégicos é tornar-se mais, aquilo que nós chamamos de data-driven, ou que se chama universalmente data-driven. No fundo, temos uma cultura mais orientada para os dados e para as decisões mais informadas e baseadas em dados. Okay. E, de facto, um dos primeiros steps que nós identificámos nessa jornada foi dedicar-nos à equipa de data diretamente e reorganizámos-la, porque fazia todo o sentido, de forma a alavancar esta cultura mais data-driven. Começámos pela própria equipa, profissionalizar uma equipa de data, termos uma equipa mais eficiente, uma equipa com bom potencial para a própria equipa ser um agente de sensibilização e de aculturação do resto da organização. Portanto, isso para nós foi muito, na verdade, foi muito instintivo, percebermos que, ok, um dos primeiros passos é olhar para a própria equipa de data. E acabou por ter também frutos a reorganização da equipa de data, que vão muito para além da própria equipa, porque com o assessment que se faz e o diagnóstico que fazemos para perceber qual é que é a boa organização da equipa de data, acabamos por despistar uma série de coisas. Exato. Que têm uma aplicabilidade muito mais larga do que apenas a reestruturação da equipa. Portanto, acabou por ser muito rico também nesse sentido. Claro. Conhecemos melhor o estado da empresa, exatamente, e o que é que a empresa hoje faz, não faz e podia fazer melhor. Portanto, acabou por ser também muito rico, para além da própria organização da equipa. Ok, e até identificar alguns quick wins, que são sempre relevantes e importantes. Exatamente. Na tua opinião, que estás à frente deste departamento, desta área de data, o quanto é que isto é importante hoje em dia para as organizações terem uma área específica dedicada a este tema, em vez de estar disperso para a organização por cada uma das equipas? Sim, de facto, lá está, a nossa empresa identificou como sendo uma das grandes prioridades alavancar a área de data, e a centralização versus a dispersão também acabou por ser uma escolha natural, foi fruto desse assessment para nós, o que não invalida que para outro tipo de organizações faça mais sentido ter estruturas mais descentralizadas. Acho que, de facto, não haver um a priori é muito importante, porque obriga, quando existe um processo ou uma intenção de se fazer um processo deste género, obriga a fazer um bom diagnóstico e termos um bom conhecimento de o que é que existe hoje e o que é que nós queremos. Por exemplo, é muito diferente se uma empresa tiver como objetivo alavancar uma área em particular, tornar uma área, por exemplo, a área de relação com o cliente, dar ali um suporte muito forte, exatamente, versus, por exemplo, disseminar o acesso à informação de forma muito generalizada e muito transversal. São, desde logo, ambições muito distintas. Exatamente. E isso pode sustentar uma escolha diferente a nível da organização de data. Exatamente. Então, vocês sentiram que queriam juntar um bocadinho para a organização como um todo? Claramente, e também porque lá está, nesse diagnóstico identificámos que para termos esse acesso que nós queríamos mais generalizado à informação, para potenciarmos uma relação de toda a organização com a data mais forte, mais madura, e depois ganhos de eficiência, partilha de informação, sinergias que surgem naturalmente quando temos uma estrutura mais, digamos, única de data a suportar e a coordenar-se com todas as outras áreas equipas, todas as áreas de negócio. Exatamente, parecendo-nos a escolha mais adequada também para a ambição que nós, Auchan, então Portugal, temos nesta fase. Falaste ali dos benefícios, coisas boas de ter a trabalhar para a organização como um todo, não ir cada um à sua velocidade, mas tem desafios, naturalmente, porque a Auchan, eu conheço bem a empresa, é uma empresa grande, é um barco grande e os barcos grandes não se conseguem movimentar assim fácil para a direita ou para a esquerda. Sim. Naturalmente que há muitos desafios associados a ter uma organização assim centralizada. Neste processo, quais é que foram assim aqueles os maiores desafios que tu e a organização sentiu para de facto conseguir materializar este caminho? Sim, há muitos desafios e de facto tu conheces bem porque acompanhaste esta aventura, e ainda é uma aventura, atenção, isto não está de todo feito. É uma jornada. Exato, é mesmo. E desde logo Legacy é sempre um desafio no sentido em que a partir do momento em que queremos montar uma estrutura
centralizada como um grande data center, um grande data office e potencial como uma equipa única. Eu, por acaso, não referi, acho que outro dos ganhos é também a nível da percepção. Quando se quer que haja uma aculturação de uma empresa como um todo para se tornar mais data-driven, a existência de um centro único, quase como Center of Excellence, não é? Ajuda também em termos de percepção. A criar essa dinâmica. Exato, e favorece mais no fundo, a aceleração. Mas em termos de desafios, em contrapartida, o facto de haver um legacy em que não tínhamos um Center of Excellence, tínhamos equipas já dedicadas muito funcionalmente a determinados âmbitos, faz com que haja uma heterogeneidade muito grande dentro das áreas de negócio na relação que têm com a data. Há áreas que já estão muito habituadas a ser, se quisermos, data-driven, orientadas a dados, no devido grau em que estejam na maturidade, e isso é uma não questão, porque todos estamos a evoluir, mas há áreas que já estão muito habituadas no dia-a-dia a sustentar. A trabalhar com os dados. Exatamente, enquanto que há outras que, e não é de todo no sentido acusatório, é até porque se calhar habituaram-se a ir atrás a trabalhar de outra forma também. Exatamente. E, portanto, essa heterogeneidade é claramente um desafio, porque se nós queremos ter, de facto, um Center of Excellence, temos que tentar nivelar isso, nunca, sem, por outro lado, nunca perder nível de serviço, ou seja, não queremos nunca retirar ou reduzir. Quem já está mais avançado, garantir que continua a ter uma ambição de continuar a caminhar. Sim. Quem ainda não está tão avançado, garantir que vai dando aqueles primeiros steps. Exatamente, e esta questão, tanto a nível de gestão de recursos, até o mindset, a abertura das pessoas para abraçar áreas novas, quando de facto não queremos tirar o pé do pedal das áreas que já estão mais... Exatamente, isso é um grande desafio, sem dúvida, é um dos. E depois, claro, o facto de estarmos a nível de cultura da equipa, a juntar stakeholders, no fundo, que não eram uma equipa única, também tem os seus desafios, mas esses acho que já são os desafios inerentes a uma reorganização normal e que são bons. São desafios, no fundo, mais como oportunidades, porque permite-nos criar... E até motivador para as próprias pessoas, naturalmente. Criar um registro novo, uma cultura nova. Ok, bom. Então, e como é que, repara, estas áreas de data e a área que tu estás à frente, ou seja, estamos a falar de uma área assim um bocadinho mais inovadora, tipicamente, ligada até mais à parte da tecnologia, estamos a falar de uma organização que é retalho, alimentar, não é? Como é que nós conseguimos garantir o equilíbrio entre, o nível de serviço que tu tens referido e bem, não é? Que existe esta heterogeneidade entre, áreas estavam mais avançadas, outras menos avançadas. Como é que as pessoas olham e como é que se consegue garantir que olham da mesma forma para um data office, como olham para uma área de produto, para uma área de cliente, e garantir que todos são efetivamente importantes, que todos caminham à mesma velocidade, dentro do possível, não é? Porque nós sabemos o setor de atuação da OXA é retalho, alimentar, naturalmente, mas tens uma área que acaba por, vamos dizer, compete com grandes tecnológicas, consultoras, e o que vocês fazem, qualquer uma empresa tecnológica também faz. Certo. Mas vocês não são tecnológicos. Como é que se consegue garantir aqui este equilíbrio? Até para as próprias pessoas não é fácil, naturalmente, não é? Como é que consegue-se, no final do dia, garantir que temos um bom nível de serviço, todos olham para nós da mesma forma como olham para outras áreas, com o mesmo nível de importância? Como é que se faz esse... não é fácil, não é? Sim, de facto nós sermos uma organização, uma empresa de uma indústria mais tradicional, retalho alimentar, faz com que, se quisermos, a data fique um bocadinho uma quarta fora do baralho à partida, não é? Como estrutura. Mas tem desafios, mas não deixa de haver... As dinâmicas de mercado e o que está a acontecer na indústria tornou a data, não apenas a data, mas inclusivamente a data, como uma área de grande expectativa. E, portanto, não tem sentido, de facto, que as áreas de core business ou as demais áreas da organização vejam como alguma espécie de estrutura à parte, que é muito técnica. Não há isso, porque há uma grande, de facto, expectativa e há um grande interesse em ter uma maior relação com esta área, porque as áreas de negócio têm muito interesse e muita curiosidade em perceber o potencial que podem retirar de aumentar a sua relação com aquela área. Portanto, não deixa de ser uma carta fora do baralho, no sentido em que tem especificidades que o core business eventualmente não é sensível a elas, mas isso não tem sido não tem sido um handicap nem uma barreira. Exatamente, de todo. Aliás, até há alguma espécie de um respeito por perceberem há especificidades técnicas aqui, o mercado está a evoluir imenso. E temos que nos adaptar. Exatamente, nós queremos ir atrás, não queremos ficar para trás.
e, portanto, há muito essa até promoção e vontade de criar uma relação, muito pelo contrário de discriminar ou de eventualmente haver mais proximidade. Sim, exatamente. Não, isso tu dizes, de facto, é interessante, porque estamos a falar de uma área centralizada, mas a forma como também descreves demonstra que é um bocadinho parte de cada uma das outras, não é? Sim. E há os casos que não vivem sem elas. Não é? E nós estamos a tentar também com a organização que assim seja, por exemplo, uma das coisas que fizemos para evitar que uma estrutura mais centralizada criasse essa espécie de distanciamento foi garantindo que a ponte entre data e negócio continua a ser uma ponte pessoalizada e relacional. E não é uma questão de processo, não é uma questão de pedido de um serviço não está e resposta. Exatamente, tentámos assegurar isso. Faz parte do dia-a-dia das pessoas. Exato, e assim, porque exatamente não somos uma empresa tecnológica, somos uma empresa super relacional e queríamos com uma cultura muito nesse sentido de proximidade e queríamos ter a certeza que esta área, sendo, lá está, uma área mais tecnológica, mais técnica, não se tornava uma área à parte. Uma área à parte, sim. E não era visto como, olha, algo que estava ali no lado, como que não fazia parte da organização. Ok, bom. Tens falado muito falámos de cultura orientada a dados, a organização caminhar nesse sentido. O que é que para vocês significa, ou o que é, sei lá, pode dizer, a grande ambição, não é? Sem andar aqui a revelar segredos de negócio do mercado. O que é que significa para vocês serem orientados a dados, ou o que é que pretendem efetivamente atingir como organização? Já disseste, acho que uma coisa é ótima, que parece-me claramente que atingiram, é o negócio e as áreas não verem vou chamar o Data Office, como uma estrutura à parte. É algo integrado e a relação pessoal, para mim, acho que isso parece-me excelente. E acho que se isso fosse o objetivo, seria enough. Com certeza devem querer mais. Ou seja, o que é que significa para vocês este ser mais orientado a dados? Porque vocês falam muito disso, eu também trabalho convosco, vocês falam muito nisto. Sim. O que é que querem atingir? Onde é que querem chegar? O que é que querem, vou chamar, democratizar dentro da organização? Por acaso, isso tem sido muito uma preocupação minha, porque com esta questão da cultura mais data-driven, cada vez que tenho um momento de partilha com os stakeholders da organização sobre isto, tento desconstruir o que é então termos uma cultura data-driven, o que é sermos data-driven, e de facto termos as decisões baseadas em dados. E não passa de todo, ou não começa por questões de infraestruturas ou questões tecnológicas ou de ferramentas. Não está nada indexada, usa esta tecnologia versus aquela. Usa uma ferramenta XPTO versus usar o Excel. Não é com isso... Mindset mesmo. Não é nisso que, exatamente, não é disso que se trata. É uma questão exatamente de mindset, de postura, de forma de estar natural. E quanto mais todas as áreas da empresa venham a ter uma cultura, uma forma de estar que é organicamente de começar por olhar para os dados, começar por olhar para a informação e depois eu acrescento sobre isso, é esse no fundo o grande objetivo, versus o contrário que às vezes acontece, não só na nossa organização, mas como em muitíssimas nós sabemos, que é a partir de pressupostos, o meu conhecimento empírico, etc. E depois então até posso ir ver dados, mas às vezes até já é mais para sustentar o que eu já decidi. Exato, o que eu já estou à espera de... E queremos desconstruir isso, queremos criar essa disrupção do achómetro, do achismo, como um todo. E depois, a questão que tu falaste da democratização é muito importante para o Retail Portugal, de não termos, de facto, aqui uma data a evoluir só no sentido de determinadas áreas que são mais importantes. Queremos mesmo que seja uma cultura vivida transversalmente, em lojas, em serviços de apoio, qualquer que seja a equipa. Claro que as necessidades das equipas de negócio vão ser distintas, mas o nosso objetivo é exatamente conhecermos essas necessidades, adaptarmos o tipo de resposta que damos e as soluções que desenvolvemos, mas não de todo discriminar o tipo de relação que a data tem com uma área versus outra. Sim, e tocaste num tema que acho que é muito importante e eu sinto que isso é uma preocupação no dia-a-dia que tivemos convosco e até do vosso diretor-geral. Os dados estarem acessíveis a todos, não é estarem acessíveis a um conjunto reduzido de pessoas. Acaba por ser um dos erros que muitas organizações efetivamente acabam por cometer e, de facto, ainda bem que vocês têm essa preocupação, acho ótimo e temos assistido isso no dia-a-dia. Deixa-me só perguntar-te uma coisa, estás com o tema Data, quando falamos em tecnologia, Data acaba por ser um dos tópicos à volta disto, não é? E é um hot topic, assim como outros, blockchain e outras coisas mais. Eu sei, por exemplo, vocês também estão a investir nessas áreas, cada vez mais, até na rastreabilidade, produtos e tudo mais. Na tua opinião, aqui mais um contexto cariz pessoal que estou-te a perguntar, porque é que achas que a Data, apesar de ser um hot topic, acaba sempre por ser aquele hot, é quase a cereja em cima do topo do bolo das organizações hoje em dia? Sim.
É assim, invariavelmente o lado externo à empresa tem um papel muito, muito importante, os mídias inclusivamente, a questão de o Data Scientist ter sido identificado como o sexiest job de 2000 e qualquer coisa, a forma, as dinâmicas de mercado que estamos a identificar, isso tudo tem um peso enorme porque lá está, cria expectativas muito altas na cabeça das pessoas e seja nas pessoas que estão dentro da área, seja nas pessoas que estão fora, às vezes muito mais nas pessoas que estão fora da área, porque exatamente não sabem o que está por trás, não conhecem o back-office e legitimamente não têm que, mal seria se toda a gente tivesse que perceber tudo, mas acho que de facto este environment externo e até iniciativas como esta, que acontecem imenso nestas áreas, geram muito um buzz à volta do conceito. Um buzz à volta da área de Data Analytics, em particular, como tu referiste a outras. Sim. E portanto até para mim a nível pessoal está a ser muito engraçado enverdar por estar mais nesta área que está a sofrer de um dinamismo e de uma aceleração tão grande nos últimos anos e acho que se prevê para continuar, sem dúvida. Sim, não duvido, acho que vamos estar a acelerar, estamos a acelerar e vamos continuar a acelerar. Deixa-me só perguntar também uma última coisa agora, antes de concluirmos. Nós da EvoTeam iniciamos este trabalho convosco e a ajudar-vos, para vocês reconheceram, precisavam um bocadinho da ajuda externa neste trabalho, até porque o vosso foco não é a tecnologia, é o retalho alimentar. O quão importante é para vocês, e também aqui vou ficar generalizar um bocadinho para as empresas em geral, ter alguém de fora especializado a ajudar nestas jornadas, que traz outro tipo de insights, que há algumas melhores práticas, até de outros setores que podem ser perfeitamente aplicados. O quão importante é para vocês ter alguém assim de fora a ajudar? Eu acredito que é muito importante e as empresas estão cada vez mais despertas para isso, muito a começar pelas razões que tu disseste. Esses insights desformatados que empresas como a EvoTeam e outras podem trazer às estruturas organizacionais que já têm um legacy, já têm uma cultura instituída, já têm alguns preconceitos, bons e menos bons, mas já têm isso, já vivem dentro daquela cultura e, portanto, este efeito de frescura, de haver um conjunto de pessoas que não têm esses a priori e que trazem, de facto, um olho mais crítico, digamos assim, sobre aquilo que nós às vezes já damos por garantido, ajuda sempre imenso. E depois a questão de benchmarking, ter uma noção de onde é que nós estamos versus o mercado, o que best practices é que temos que retirar, e até, por exemplo, para mim foi muito... Havia passos do processo que eu sabia que eu ia ter que os fazer, ou ia ter que os dar, no fundo, com a equipa. Mas o facto de os poder dar em paralelo quase me permitiu... foi quase como poder beneficiar do olhar interno e do olhar externo ao mesmo tempo. Para mim foi muito interessante ter tido essa oportunidade de fazê-lo em paralelo com uma entidade externa. Okay. E acho que há muitos casos, sobretudo quando são situações de transformação ou de aceleração, em que as empresas reconhecem de facto as vantagens de ter essa sinergia, exato, e esse paralelismo, às vezes até mesmo literalmente para bater bolas sobre possibilidades. Sim, opções, discutir, fazer algum brainstorming. Exatamente. E as próprias equipas também acabam por sentir um bocadinho isso, não é? Exatamente. Quando é, em particular, uma transformação de uma equipa, eu acho que sentir este apoio, este suporte, este acompanhamento de uma expertise que vem de fora não deixa de ter um peso interessante, em coordenação com, lá está, tudo o que é já interno e que dá sempre aquele garante de que estamos a viver a nossa cultura, estamos a fazer as coisas ao nosso ritmo, estamos a garantir que não há disrupção excessiva, mas que há a aceleração que queremos. E portanto acho que é um bom equilíbrio. Exatamente, tal e qual. Ok, boa, muito bem. Leonor, deixa-me agradecer-te a tua disponibilidade para falarmos hoje aqui um bocadinho sobre este tema, agradecer também à PDC por esta oportunidade. Obrigado a todos e até breve. Obrigado.